Nós estamos estudando a história de Israel, divisão dos reinos, a história dos sucessos e fracassos do povo de Deus e o que podemos aprender com os sucessos e fracassos do outro e o que podemos aprender de quando um reino é dividido. Israel fora dividido. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que nos parece ser contrário, mesmo aquilo que se levanta contra a nossa vontade. Se andamos na luz como o Senhor na luz está, e se buscamos a presença de Jesus e fazer a sua vontade, com certeza a boa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, vai se cumprir na nossa vida. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida e o reinado do rei Acasias. Para aqueles que têm a lição, nós estamos no capítulo 5. E o texto que vai nos servir de base se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 1, versos 1 a 8, e depois versos 13 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebute, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebute, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E ele lhes disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebute, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual é do traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem de vestidos de pelo e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei: É Elias o tisbita. Versículo 13. Tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebute, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subistes não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho.
filho. Até aí, meus irmãos. Meus irmãos, Acasias foi um dos piores reis que Israel já teve. Não foi o pior, mas foi um dos piores. Você ficar marcado na história de um povo com esse título é uma coisa muito ruim. Quando você olha para trás e vê a nossa história política, a gente consegue identificar quem foi bom e quem foi ruim. Você consegue dizer, eu queria viver no tempo do fulano. Ou você diz, Deus me livre desse tempo. Então, a história humana, ela fica marcada de sinais, sejam eles negativos, sejam eles positivos. E uma coisa impressionante na palavra do Senhor Deus é que quando este livro sagrado nos foi legado, o Senhor não teve preocupação de colocar só as coisas que foram sucesso na vida do povo de Deus. Pelo contrário, muito embora a palavra de Deus esteja recheada de exercício de fé, de orações que deram certo, de batalhas que foram vencidas, mas também a palavra de Deus aponta os erros dos servos de Deus, aponta os pecados que estes servos cometeram, aponta aqueles que pelo Senhor foram restaurados, cujos corações se quebrantaram diante do confronto, mas aponta também aqueles que endureceram a sua cerviz e foram quebrantados e foram extirpados da terra, como é a história de Acasias, que depois de morto não deixou um descendente sequer. E quando nós estudamos a história dos reis, você poderá achar uma contrariedade se ler primeiro Reis e os livros de Crônicas, porque em ambos livros 2 Acasias são mencionados, mas são 2 histórias diferentes. Mas hoje nós vamos nos concentrar na história do rei Acasias, filho de Acabe, filho de Jezabel, e o que a história desse homem tem a nos ensinar. Então, segundo o que nos orienta a lição, eu quero ler aqui a introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como a história dos seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-Zebute sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciado o decreto de sua morte. Meus irmãos, esse rei, esse Deus, essa divindade de Ekron, era uma divindade que, segundo o povo de Ekron, ela tinha um dom, o dom da profecia. Todos aqueles que fossem até o oráculo de Ekron recebiam desse oráculo ou do seu profeta uma palavra profética. A Bíblia diz que o coração do Senhor nosso Deus ficou mais uma vez terrivelmente ferido. Qual é o sentimento? É o sentimento de ser trocado. Todo mundo aqui já deve ter tido esse sentimento terrível de ser trocado. Você estende a mão, você ampara, você cuida, você provê, e um dia aquela pessoa a quem você mais desejou, amou, cuidou, vira as costas para você. O Deus de Israel foi o Deus que colocou Acasias no lugar dele. A Bíblia diz que toda autoridade vem de cima. E agora Acasias, depois que acontece esse acidente, ele cai da sacada do palácio, e sabe-se lá o porquê.
A história não registra se ele encheu a cara ou se ele desequilibrou, mas o certo é que ele caiu. E nessa queda ele ficou enfermo. E o medo o abraçou. E ele agora comete algo abominável. Ele pede para que um mensageiro seu vá se consultar com Baal-Zebut. A nossa fé não pode ser nunca, jamais, baseada na fé do outro, mas fé na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra infalível. O Senhor Jesus é quem credenciou esta palavra dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais vão passar. E a outra texto bíblico acerca da palavra de Deus diz que ele, o Senhor Deus, não muda, que ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, quando olhamos para trás, aquilo que foi contra o nosso Deus, nós não devemos repetir. As coisas que são contra Deus se tornam ídolos na nossa vida, objetos de idolatria. E toda idolatria deve ser colocada aos pés da cruz, sendo essa idolatria um objeto que se toca, ou que se apossa, ou até mesmo uma pessoa, ou até mesmo alguém, ou até mesmo um sentimento. Muitos tipos de ídolos nós levantamos e erguemos no nosso coração, e isso entristece o Espírito Santo, entristece o coração do nosso Deus. Então, a primeira tópico aqui da revista diz que o reinado de Acasias foi um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias não era o Deus de Israel, embora estivesse reinando em Israel. Isso aqui cabe-nos uma pergunta: somos um povo de Deus, amém, mas eu tenho um ídolo no meu coração? Você tem um ídolo no seu coração? Eu jamais deverei me preocupar com o ídolo no coração do outro, de quem mora comigo, ou de quem convive comigo. Eu devo me preocupar com os ídolos que eu permito que cresçam dentro de mim. O Senhor Deus, Ele deverá sempre ter o primeiro lugar na nossa vida. O segundo lugar não é para Deus. O segundo lugar é para a nossa família, é para nós mesmos, é para os nossos conhecidos, mas o primeiro lugar sempre deverá ser para Deus. E que estamos aqui nesta manhã? Porque estamos colocando o Senhor Deus no seu lugar. A nossa saída de casa até aqui hoje é uma expressão para Deus de que, antes de começar o dia, eu quero ouvir, quero me alimentar da palavra do Senhor. O segundo tópico diz que Acasias faz algo que nós precisamos muito em não copiar esse mau exemplo. Acasias segue os passos de seus pais. Acasias, o reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Observe que o texto de Salomão não é instrui o menino o caminho, ou é quando eu digo para você assim, ó, vai por aquele caminho, ele é o caminho. Mas instrui o menino no caminho é quando eu digo assim, vem comigo, venha comigo. Instruir o caminho é apontar sem estar andando nele. Eu já ouvi algumas vezes pais dizerem assim:
eu bebo, eu fumo, eu faço tudo errado, mas eu não quero que meu filho copie o meu mau exemplo. Então eu mando a minha mulher para a igreja com os meus filhos. Isso está errado. Essa pessoa está dizendo assim, ó, aquele é o caminho, andai nele. Mas o Senhor Deus quer que nós digamos ao outro, eu vou te mostrar o caminho, siga-me. O que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Que nós deveríamos seguir o exemplo dele como ele seguia o exemplo de Cristo. Nós devemos com toda força nos esforçar para sermos exemplos para os demais. Se você tem a consciência disso ou não, para alguém na vida você é um exemplo. Jezabel e Acabe para Acasias foram um mau exemplo. E se o ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, fosse verdade, eu diria que Acasias seria um exemplo desse ditado, mas a gente sabe que graças a Deus nem sempre filho de peixe, peixinho é. Tanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo. A pessoa poderá ter pais maravilhosos, cuja vida for uma vida exemplar, e essa pessoa escolher o caminho do erro. Acasias teve nos pais um mau exemplo, e ele teve a liberdade de dizer, eu não quero isso na minha vida, porque ele viu o que aconteceu com Acabe, seu pai. Ele viu o que aconteceu com Jezabel, sua mãe. Ele viu. E agora, nesse período de reinado, que fora um curto período, ele enfia os pés pelas mãos e levanta ídolos dentro de Israel e consulta ídolos, em outras palavras, dizendo assim, eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus. A história continua e nós vamos continuar aqui a leitura. Então ele segue o péssimo exemplo. A palavra que eu tenho para você hoje é: vamos seguir os bons exemplos, irmãos. Acho que a maior parte dos irmãos aqui ainda tem pais vivos, eu acredito que sim. Aos que são mais novos, eu posso falar com você o seguinte: olhe para o seu pai e para a sua mãe e peça a Deus duas coisas. Primeiro, sabedoria e discernimento. Peça a Deus para ungir os seus olhos, para que você copie os bons exemplos dos seus pais e não repita os maus exemplos dos seus pais. Quando nós chegamos à idade madura, a gente consegue olhar para o pai e para a mãe e listar neles bons exemplos e maus exemplos. Quem não presta atenção na vida vai correr o risco de cometer os mesmos maus exemplos. É por isso que essa geração de agora, que tem desaprendido a pensar, e pensar no exercício que nós devemos fazer diariamente, é quando eu paro tudo e faço uma autoavaliação. E dentro dessa autoavaliação, eu também posso fazer uma comparação. Isso precisa ser feito diariamente. O que funcionou de benéfico na minha família, eu posso e devo copiar. Mas aquilo que não foi um bom exemplo, eu devo repudiar. Todo mundo aqui tem uma história positiva e uma história negativa na família. A prova disso é que eu já ouvi algumas pessoas, você já deve ter ouvido isso também. O fulano é a ovelha negra da família. Eu já ouvi até no sentido pessoal: pastor, lá na minha família eu sou ovelha negra. É a pessoa que faz tudo errado. É a pessoa que é considerada rebelde. É a pessoa que se considera amaldiçoada. É a pessoa que se considera lançada no deserto sozinho, como bote da expiação, a ovelha negra. Mas não é assim que o povo de Deus deve proceder. Nós devemos proceder olhando para trás, avaliando o que foi positivo, copiando o que foi positivo e repudiando o que foi negativo.
Isso é muito sério, porque todos nós pais fazemos discípulos em casa, tá, irmãos? Nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias se deu da seguinte maneira: o rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra: porventura não há Deus em Israel para ires consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer também: não faça do seu médico um profeta na sua vida. Ele poderá ser um conselheiro, um bom conselheiro, mas ele não é a pessoa que vai dizer você tem tantos dias de vida. A última palavra vem de Deus sempre, irmãos. A última palavra que nós devemos ouvir, na verdade, deveria ser a primeira palavra e não a última. Quando usamos essa expressão, a última palavra, quer dizer, quando acabaram todos os recursos, eu devo considerar acima de tudo o que Deus diz a meu respeito. Então, não faça dos homens o seu conselheiro, mesmo que esses homens venham vestidos de uma divindade profética. Sai fora. A última palavra vem de Deus. É por isso que nós devemos estreitar a nossa intimidade com Deus, de tal maneira que o nosso coração encontre paz com respeito ao destino que o Senhor tem para cada um de nós. Qual era a preocupação de Acasias? Vou morrer ou não vou morrer? Por que ele não perguntou isso para o Senhor? Por que ele não fez como Ezequias, que depois de confrontado, chorou e pediu a Deus para que tivesse misericórdia? E o Senhor enviou novamente o profeta Isaías, e o profeta Isaías entrou no palácio novamente. Ele tinha nem saído, estava saindo na porta do palácio, quando o Espírito Santo veio sobre ele e disse: vai e volta lá para o meu servo Ezequias e fala para ele que eu dou mais 15 anos de vida para ele. Ezequias estava ferido de morte, ia morrer mesmo. E ele, depois que ele consultou o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida. Meus irmãos, isso é muito sério. Hoje, nós temos tanta tecnologia que nos é oferecida, mas em nenhum momento nós devemos depender da tecnologia para o destino da nossa vida. Tem pessoas que estão colocando o seu destino em crendices populares, como horóscopo, como adivinhação. Pastor, dentro da igreja acontece isso? Acontece sim. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Isso é namorar o maligno de longe. Para nossa tristeza, dentro do nosso país, nós temos ainda um público, e que não é, graças a Deus, muito expressivo, mediante a quantidade de pessoas que nós temos dentro da igreja, mas é um público que frequenta os cultos durante a semana e que às vezes nas sextas-feiras estão em algum terreiros por aí. Isso acontece? É lógico. E por que acontece? Porque são pessoas que ainda não tiveram com Deus uma experiência de fato. Então copie os bons exemplos, nunca os maus exemplos. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. 2. A resposta de Elias aos soldados. Nós acabamos de ler na introdução. Você sabe que Acasias mandou 3 grupos de soldados com os seus capitães para trazerem Elias, o tisbita, para dentro do palácio. O primeiro grupo vai e é consumido com fogo. Não conseguiu nem chegar perto de Elias.
Quando o rei sabe, ele faz o quê? Manda mais um grupo de 50. O que acontece? Mesma coisa, fogo cai do céu e mata aqueles homens. Mas agora vamos ao terceiro grupo. Esse terceiro grupo, ele procede diferente. Isso para nós é um exemplo. Eu quero ler alguns textos bíblicos que nos falam sobre isso, porque diz aqui assim: quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães, conforme está em 2 Reis, capítulo 1, 14. Mas na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Aquele que se humilhar será, e aquele que se exaltar será humilhado. João Batista, no seu curto ministério no deserto da Judéia, ele fora confundido como o profeta Elias. A ala esotérica dos judeus achava que João Batista era uma reencarnação de Elias. Era assim que pensava a ala mística esotérica de Israel, a reencarnação de Elias. Mas a Bíblia diz que sobre o João Batista estava o mesmo manto, a mesma unção que estivera sobre Elias, no aspecto de autoridade profética. As pessoas iam até o deserto para ouvir Elias, iam até o deserto para ouvir João Batista. Quando ambos manifestavam qualquer coisa como palavra de Deus, as pessoas temiam e tremiam. É por isso que quando Elias envia um mensageiro com uma resposta a Acasias, Acasias fica preocupado e diz assim: como é que esse homem estava vestido? Quem é esse homem? Aí o mensageiro dá a descrição: se vestia dessa maneira, ele tinha um cinto em seus lombos. Na hora, Acasias lembra: já sei, esse é Elias o tisbita. Faz uma coisa, traz esse homem aqui. Só que a coisa não fora do jeito dele. Meus irmãos, isso deverá sempre nos trazer muito temor. O que nós repetimos aqui muitas vezes? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? Se o Senhor Deus está conosco, vitória certa. Mas e se o Senhor Deus estiver contra nós? Será que Acasias não poderia ter tido uma chance de curar da sua enfermidade, da sua queda? Lógico. Bastava ele agir diferente. Bastava ele, em primeiro lugar, dizer: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tem misericórdia de mim. E assim como o anjo do Senhor veio até Elias, o anjo do Senhor iria até Acasias e o curaria da sua enfermidade. Meus queridos irmãos, voltemos a orar por cura dentro dos nossos lares. Creia no poder do sangue que fora derramado na cruz do Calvário. Invoca a cura, invoca a libertação. Clame ao Senhor por libertação, por livramento. A oração do Pai Nosso nos dá esse exemplo. Quando nós oramos: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, embutido está livramento de laços preparados por Satanás, livramento de dardos inflamados pelo maligno, livramento de coisas que nós nem sequer imaginamos.
e Deus vai nos continuar protegendo. Mas é Deus em primeiro lugar, Ele é o Pai nosso, Ele é o escudo, Ele é o nosso refúgio, e é debaixo das asas e da sombra dele que nós devemos confiar a nossa vida. Está inseguro quanto ao futuro? Não vá a uma cartomante, não vá para o jornal ler o horóscopo, vá à presença do Todo-Poderoso através do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Continua lá, meu amigo. Elias fora conhecido como o ministro do fogo. O seu ministério fora literalmente um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. Primeiro, no Monte Carmelo, com os profetas de Baal. Segundo, no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os seus capitães. Ministério do fogo. E a gente sabe que o fogo é uma das representações ou do símbolo do Espírito Santo. A gente vem para um culto abençoado, onde o Espírito Santo é derramado com poder, e muitos de nós já experimentamos. O corpo incendeia, o corpo aquece. Esses dias eu estava orando aqui no final do culto, o irmão passou ali na porta e perguntou assim: pastor, terminou a oração, eu estou com as minhas mãos pegando fogo. Eu falei: glória a Deus, irmão, né? Tem coisa boa com você. Você percebeu a presença de quem estava aqui. Isso acontece. Isso acontece numa reunião de avivamento. Você começa a suar, às vezes tão frio, um gelo danado, você começa a suar em bicas, porque aquele que é fogo está sobre você, dentro em você. É o contrário do que já compartilhamos com os irmãos aqui. Você vai fazer um trabalho de libertação e você toca na pessoa que está opressa, geralmente todas elas estão geladas. A pessoa está endemoniada, fica gelada. Pode colocar a mão, você vai ter essa experiência. Você repreende na hora que o espírito sai, o demônio sai, o calor normal do corpo volta. É uma coisa pavorosa, porque o nosso Deus é um Deus de fogo. Ele aquece o nosso coração com as suas palavras, Ele aquece o nosso corpo com a sua presença. O que a nuvem no deserto fazia? Exatamente isso. A garantia da nuvem no deserto sobre Israel era a garantia da presença de Deus sobre o seu povo. Era luz e era também fogo. Iluminava o caminho, mas também aquecia. Quando pegamos o Salmo 119, que é um salmo que enaltece a palavra de Deus, o que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz. O que é lâmpada e luz? Farol alto e farol baixo. Você está indo aqui, está tranquilo a estrada? Farol baixo, está beleza. Mas apareceu alguma coisa lá embaixo que você tem dúvida do que é, não sabe se é um abismo, se é um acidente, se é alguma coisa lá na frente, você mete o farol alto. Na vida é assim também. É lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. A Bíblia, irmãos, é maravilhoso. Continua aqui no estudo para a gente ir para a nossa conclusão. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira?
Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. A idolatria é uma coisa gravíssima. Nós temos que ter a coragem diariamente de pedir a Deus: Senhor, mostra se tem um ídolo dentro da minha vida que eu preciso remover. Geralmente nós temos essa especialidade de, ao longo da vida, nós irmos levantando, erguendo ídolos. Não deixe nenhum ídolo em lugar nenhum na sua vida, e jamais dê ao ídolo o lugar que deve ser de Deus. Acasias, ele se tornou alguém obstinado. Uma pessoa que é obstinada é uma pessoa determinada para aquilo que às vezes nem sempre é bom. É uma pessoa que não pensa em outro. Ela tem de fato um foco para aquilo que ela quer, mas tem algo negativo desse foco. Ela é cega quanto ao resto. Obstinação. Alguns pais já puderam ver, nós temos em alguns momentos filhos que se tornam obstinados com seus pensamentos errados. Às vezes as nossas palavras não irão provocar neles o efeito que desejamos. E se isso estiver acontecendo na sua vida, o segredo nós já sabemos. Aquilo que as minhas palavras não fazem no coração dos meus filhos, a minha oração fará. Isso se aplica no relacionamento pais e filhos, no relacionamento marido-mulher, mulher-marido, e nos relacionamentos gerais. Aquilo que as nossas palavras não podem fazer, porque o outro é obstinado, é cego, não consegue pensar de uma maneira diferente, a sua oração vai poder fazer. O coração do homem está nas mãos do Senhor, mesmo que ele não tenha consciência disso. Se eu tenho alguém obstinado na minha família, às vezes um tio, alguém distante, e eu desejo a salvação daquela pessoa, eu devo orar para que o coração dele, por Deus, seja inclinado, porque às vezes as minhas palavras não vão alcançar o efeito desejado. Mas é muito triste quando você lê que Acasias, que poderia ter um reinado diferente do seu pai, da sua mãe, ele reescreveu a história com uma história pior do que a história de seus pais. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subistes, não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente, o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. E aqui o autor encerra a sua mensagem, a sua reflexão, falando sobre as qualidades do profeta Elias. Ele diz assim: nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como, primeiro, intimidade com Deus. É só o profeta, é só o pastor, é só o líder de louvor deverá ter intimidade com Deus? Não. Todos nós somos chamados a uma vida de intimidade com Deus, de proximidade com o Senhor. Segundo, Elias teve zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Meus irmãos queridos, como músico que sou, adoração não é só música, mas eu quero mais uma vez dizer aos irmãos: na hora do louvor, envolva-se no louvor. Esquece quem está do lado fazendo caras e bocas, ou se a pessoa está muito emotiva, esquece. Ela está adorando a Deus. Faça você a sua parte. Somos chamados para sermos
além de servos de Deus, adoradores do Senhor Deus. É o que o Pai está procurando, aqueles que o fazem em espírito e em verdade. Então, intimidade com Deus, ele teve zelo em promover a adoração ao Deus Israel e teve zelo em condenar a idolatria. Clareza e assertividade em suas sentenças. Tudo que saiu da boca de Elias se cumpriu, inclusive na vida de Jezabel e na vida do seu filho, o rei Acasias. Fidelidade e, além de tudo, coragem. Você, quando olha para si, você se sente covarde? Pensa nisso um pouquinho. Você tem sido algum covarde, como boca de Deus? E você deixa de falar por conveniência ou porque te falta coragem? Elias não teve esse problema. Ele confrontou na hora de confrontar, ele apontou o erro na hora de apontar, ele se calou na hora de calar, mas ele cumpriu com a vontade de Deus. Irmãos queridos, temos recebido a palavra de Deus, pelo menos semanalmente aqui no templo, os irmãos que vêm. Colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida não é coisa fácil, mas é necessária. Sabe o que Deus faz conosco? Desde o dia que Ele recebe de nós o controle da nossa vida, Ele está nos preparando para algo maior e melhor na eternidade. Então tem pessoas que vão viver 50 anos, pessoas que viverão 70 anos, pessoas que viverão até 100 anos, e nesse trajeto da vida, Deus vai estar movendo o seu operar na vida daquele que serve a Ele. E aqueles, pastor, que não se curvam ao senhorio de Cristo? Felizmente, o galardão deles se resume a esta vida.